pai rico, filho nobre, neto pobre. Você já ouviu esse ditado? Ele é um ditado aí que ilustra muito bem o inventário. Sim, ilustra muito bem o inventário. Por quê? Olha, imagina aí um pai que tem uma condição financeira muito boa, muito agradável e que consegue dar uma vida muito confortável para o filho dele. Muito confortável mesmo. O filho dele consegue comprar um carro, uma casinha, talvez até um carrão e um casão, quem sabe. Tem famílias que têm essa condição, tem pais que têm essa condição de dar isso para os filhos. Mas o filho mesmo, ele talvez tenha feito uma faculdade de algo que não dê tanto dinheiro, mas que seja prazeroso para ele, porque o pai dele consegue bancar o estilo de vida dele. Esse filho nobre, ele tem aí a vida que muita gente quer, ou pelo menos o conforto que muita gente quer, porque o pai dele consegue segurar isso. Só que aí esse pai vem a falecer, esse pai rico vem a falecer. E quando isso acontece, o filho tem que abrir o inventário. Aí o inventário lá, ele precisa desembolsar 100, 200, 300 mil reais para conseguir pagar todos os custos. É um processo caro e ele não tem esse dinheiro. Aí ele vai ter duas opções. Ou ele dilapida o patrimônio do pai, ele vende os imóveis que estão lá dentro para conseguir cobrir esse custo, o que é uma saída, ou ele abre mão do inventário porque ele não tem condição nenhuma de pagar mesmo, o que é outra saída. E de qualquer jeito, qual que foi o resultado? A classe social dele caiu. Ele não tem mais aquela vida confortável que ele tinha quando o pai estava vivo. E eu não estou falando de um filho chupim, não, daqueles filhos que não fazem nada da vida. Não, ele faz, ele tem o salário dele. Ele consegue ter os seus rendimentos, ele consegue comprar o essencial para a vida dele. Só que o pai ganha muito mais. Pode acontecer, tem muito pai aí milionário ganhando dinheiro pra caramba e o filho que não ganha quase nada. Pode acontecer. Não é que o filho faz isso por mal. Muitas vezes o filho quer ganhar mais, mas não está nessa fase da vida ainda. E esse filho não consegue pagar esse inventário, dilapida o patrimônio, cai de classe social, e aí ele não consegue dar para o neto desse homem rico, desse pai rico, metade do conforto que ele teve. Também não por maldade, mas porque agora o patrimônio que antes era muito grande, que era muito, muito, muito elevado, caiu, e caiu muito. Se é que ele pegou alguma coisa, não teve que abrir mão do inventário. Certo? Olha que situação, olha que confusão. Esse pai não vai dar o conforto para o filho que ele recebeu do pai dele. A terceira geração já não é mais uma classe alta, já é uma classe mais baixa, já é uma classe que não vai ter conforto. E esse ditado do pai rico, do filho nobre e do neto pobre, ele reflete muito o que acontece quando as pessoas não tomam a precaução para o inventário. E isso não vale só assim para o pai rico, não. Vamos falar um pai classe média, que tenha 2 imóveis, 2 casas. Certo? Esse pai ele quer deixar as 2 casas para o filho dele, uma para o filho morar e a outra para, pior caso, o filho dele perder o emprego, perder tudo. Ter o conforto de falar, nossa, isso aqui eu vou alugar, eu recebo aí meus 500, 1.000 reais por mês e consigo me sustentar. Olha só, o ideal nobre, né? E aí o filho vai lá e vê o preço do inventário. Pô, 100 mil reais, 200 mil reais, 70% disso tem que ser à vista. O que ele vai fazer? Vender um dos 2 imóveis. Vender um dos 2 imóveis, né? Normalmente o que tem ou o menor custo ou custo suficiente para pagar, com o deságio. 20% a menos do que o imóvel vale, normalmente vai se vender, porque investidor não vai cobrar, não vai pagar o preço que o imóvel vale, ele vai tentar ganhar lucro, né? E com isso agora ele tem um imóvel só. Aquela ideia do pai de proteger o filho na hora da morte, né, que o filho ia ter, no pior caso, um imóvel para chamar de seu, uma casa para chamar de sua, e outra para alugar, para ter um dinheiro para não passar fome. Agora ele só tem uma. Ele só tem uma. Se conseguir uma, talvez tenha que vender as 2.
E ele não vai ter esse conforto. Se acontecer algo horrível na vida dele, e pai nenhum quer que aconteça, né? Deus me livre, acontece algo na vida do seu filho. Mas, se acontecer, ele não vai ter mais aquela garantia, não vai ter mais aquele imóvel para alugar. Então, todo aquele esforço que o pai fez, toda aquela ideia de proteger o filho, foi por água abaixo. Foi por água abaixo, imagina só. É por isso que é muito importante um planejamento patrimonial da família. Porque isso não serve só para os ricos mesmo aí, que vão ter inventários milionários, que o filho, claro, que não vai conseguir pagar porque é um inventário milionário. Não é só para os pais que têm filho chupim, que não quer trabalhar, que não quer nada da vida, de forma alguma. Isso aqui pode ser para a classe média, pode ser para você, que quer deixar 2 imóveis para o seu filho para garantir que ele tenha um mínimo de sustento, que quer deixar um imóvel para cada filho, para garantir que eles não briguem. Imagina só, né? Você tem 2 filhos, 2 imóveis, né? Pô, não vai dar briga, né? E aí acontece o inventário, não tem dinheiro para pagar, tem que vender um dos imóveis. Agora tem um só. Agora pode dar briga. Olha só. Eu vou estar fazendo uma palestra excelente sobre o planejamento patrimonial da família. A inscrição está no link aqui embaixo, nos comentários. Se inscreve lá, vai ser muito proveitoso. Eu vou falar sobre todos os problemas do inventário, sobre esse que eu acabei de falar agora e sobre outros aí muito maiores. Vai ser muito importante ter você lá, porque assim você pode entender melhor o que vai acontecer com o seu patrimônio depois da sua morte e como evitar toda essa situação, como fazer para evitar o inventário e garantir que o dinheiro fique com seus filhos e não com terceiros, como proteger a integridade da sua família. Eu também posto bastante vídeo sobre isso nesse canal. Se inscreve, assiste os vídeos anteriores, eu tenho certeza que vai ser de grande serventia, que vai ajudar muito.